Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, finalizando aí, pessoal, a parte da eletrostática, né? Nós vamos falar agora de campo elétrico, tá? Que é a finalização da eletrostática, porque a gente começou lá estudando a carga elétrica, naqueles primeiros experimentos lá de atração. Depois a gente passou para a lei de Coulomb, que é essa carga elétrica sendo atraída, realizando força. E agora a gente finaliza isso aí com o campo elétrico, que é o fechamento do conceito aí a respeito da eletrostática, tá? Para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Então é o seguinte, pessoal. Existem algumas forças aí que a gente viu até agora, né? Ó, entre elas a força gravitacional, a força magnética, que é formada por ímãs, e a força eletrostática, que é essa que a gente está estudando agora. Qual é a similaridade entre elas? Elas atuam à distância. Você não precisa ter contato para ter a atuação dessa força. Então, por exemplo, se eu quero pegar essa caneta e levantar essa caneta, que está aqui na minha mão, eu preciso pegar essa caneta e levantar, eu preciso ter contato, né? Porém, se eu soltar essa caneta daqui onde ela está agora, sem ter contato algum, ela cai. Ou seja, a Terra puxa essa caneta. É uma força gravitacional, certo? Então vamos lá. Ó. Essas forças, pessoal, que atuam a certa distância, eram um enigma para o cientista. Né? Como que pode um objeto estar longe do outro e atrair? Tá? Aí foi criada uma teoria que chama teoria de campo. E essas forças, elas são denominadas forças de campo. Como é montada essa teoria? Ué, vamos lá pegar o planeta Terra. Olha lá, que bonitinho, de mascarinha, né? Então, o que acontece? Se a gente vier aqui, pessoal, colocar um objeto próximo à Terra, o que vai acontecer nesse objeto? Ele vai ser atraído para a Terra, correto? Não é isso? Se a gente colocar um objeto parecido com esse em outro ponto da Terra, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser também atraído para a Terra. Mostra o que, pessoal, para a gente isso? Mostra o seguinte, que aqui em torno da Terra, ó, aqui em torno da Terra, né, obviamente que a região é muito maior do que essa, né, existe uma região que existe aqui um campo gravitacional, no caso, né? Gravitacional. Onde tudo que você colocar aqui, ó, se você colocar um objeto aqui, ele vai ser atraído para a Terra. Se você colocar um objeto aqui, ele vai ser atraído para a Terra, sempre nessa direção, sempre na direção da Terra. Ou seja, esse campo a gente está notando que ele tem uma direção sempre, que é sempre a direção da Terra. Então, o que acontece? A gente fala aqui da Terra, partem linhas, pessoal, que são perpendiculares à Terra em todas as direções, e essas linhas são o chamado campo gravitacional. Tudo que a gente vier aqui, colocar aqui nessas linhas, em cima dessas linhas, né? A gente vai poder dizer que o que? Coloquei um objeto aqui, ele vai ser atraído para a Terra, tá bom? Como que esse objeto é atraído para a Terra? Como calcula essa força? Que essa força que a gente chama de força gravitacional, que é força-peso, lá do primeiro ano a gente vai se lembrar que ela é calculada como? A massa do objeto, essa força aqui que é a força gravitacional, nós vamos ter que saber a massa do objeto e o valor desse campo gravitacional, que a gente chama de aceleração da gravidade, tá? Então a gente vai ter aqui o valor da força. Olha que interessante. Então, quando a gente tem uma partícula de massa m mergulhada no campo gravitacional da Terra, se a gente souber o quanto é o campo gravitacional da Terra, a gente calcula a força com que essa partícula é atraída, tá? Então a gente vai sempre dizer, o seguinte, que essa partícula que está aqui, ó, essa partícula que está aqui, é uma vítima, né? É uma vítima que está sendo mergulhada nesse campo. E aí, se você quer saber a força com que essa vítima está sofrendo, você tem que dizer qual é o campo que ela está mergulhada e a gente descobre qual é a força. Tranquilo? Tá bom? Então, esse conceito aqui, ó, guarda essa expressão aqui que a gente vai se lembrar dela depois. Bom, vamos só lembrar das unidades, né? Ó, unidade de força é Newton, unidade de massa é quilograma, né? Unidade
do campo gravitacional aqui, da força de gravidade, da aceleração da gravidade, vai ser Newton por quilograma, tá? Ah, professor, mas a aceleração não é massa vezes massa por metro por segundo ao quadrado, gravidade? Sim, metro por segundo ao quadrado, a gente também pode escrever como Newton por quilograma. Quer ver por quê? Ó, vamos lá, vamos só se lembrar das expressões lá, né? Então, ó, força é massa vezes aceleração, não é isso? Força é massa, a unidade de massa é quilograma, né? E a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, Newton, que é a unidade de força, eu posso falar que Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Correto? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quando eu pego essa unidade aqui, ó, de metro por segundo ao quadrado, e estou falando que ela é Newton por quilograma, olha aqui, vamos pegar esse quilograma aqui, ó, e vamos passar ele dividindo aqui embaixo do Newton. Então vai ficar Newton, vamos fazer aqui para frente, ó. Então, ó, dividindo o quilo lá embaixo do Newton, Newton por quilograma é igual a quem sobrou desse lado aqui, metro por segundo ao quadrado, tá? Por isso que eu estou falando aqui que a unidade de gravidade também pode ser escrita por Newton por quilograma quadrado, tá? Então, o campo elétrico, né, ele vem na força elétrica, é uma força que atua à distância, é uma força de campo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos para a definição de campo elétrico, né? O que é? Ó? Campo elétrico é uma alteração da região do espaço que envolve uma carga elétrica. Qualquer corpo dotado de carga elétrica colocado nessa região fica sujeito a uma força elétrica. Então vamos lá. Então o que acontece? Vamos para o campo das ideias, tá? Então o que acontece? Elaborou-se uma teoria de campo, né, que seriam as linhas de força. Faraday elaborou uma teoria de campo que seria a teoria das linhas de força, onde nós temos uma carga elétrica. Quando a gente tem uma carga elétrica, eu não vou falar ainda de sinal de carga elétrica, tá? Significa que em todas as direções a partir dela, nós vamos ter aqui um campo, que agora nós vamos chamar de campo elétrico. É a mesma coisa da Terra, né? A gente tinha a Terra, então o planeta Terra, em todas as direções dele, a gente tem campo gravitacional, que é oriundo da massa da Terra. Tá? Agora nós vamos ter aqui uma carga elétrica, tá? Pode ser um próton, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar um próton, então, né? Pegar esse objeto que está aqui que a gente colocou, vamos falar de quanto que ele é um próton, né? E um próton, ele tem carga elétrica, né? Lembra, né? Qual que é a carga elétrica do próton? É a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E esse próton aqui, pessoal, ele espalha essa linha de campo aqui por toda a região aqui, ó, por todos os pontos. Essas linhas de campo vão sendo espalhadas, tá? Então, nessas direções aqui, ó, tá? Existe esse campo que é criado pelo próton, campo elétrico, tá? Esse próton aqui, ele não sente a influência desse campo, tá? Então, ó, vamos lá, campo elétrico é uma alteração da região do espaço que envolve a carga elétrica. Agora, qualquer corpo dotado de carga elétrica colocado nessa região fica sujeito a uma força elétrica. Então, o que acontece? Se a gente vier aqui, colocar uma outra carga aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui agora um elétron, tá? Um elétron. O que acontece? Nós mergulhamos esse elétron aqui dentro do campo elétrico do próton, certo? Ele está mergulhado aqui. E o que vai acontecer? Mediante essa teoria aí de campo, que toda carga elétrica
colocada na região onde está esse campo elétrico é sujeita a uma força elétrica. Ué, se a gente aproxima um próton de um elétron, aparece uma força elétrica? Sim, já fizemos experimentos disso. Vai aparecer aqui, ó, uma força elétrica F apontando para lá. Por quê? Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa, aparece uma força apontando para cá. Correto? Por que que aparece uma força? Porque nós mergulhamos esse elétron, né, dentro do campo elétrico criado pelo próton. É igual a Terra lá, ó. Então vamos lá, tem a Terra, planeta Terra, acabamos de desenhar lá. O planeta Terra tem um campo gravitacional. Se a gente coloca um corpo aqui, ó, né, mergulha esse corpo no campo da Terra, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força que vai puxar esse corpo para baixo, tá? Vai atrair esse corpo para a Terra. Se a gente colocar aqui, ele vai ser atraído para a Terra também, tá? Então é a mesma coisa aqui. Então a gente mergulhou dentro do campo do próton um elétron e esse elétron foi atraído para o próton. Apareceu uma força nele de atração. Mas professor, quando o próton atrai o elétron também não atrai o próton com uma força para cá? Não vai aparecer uma força no próton? Exatamente, pelo princípio da ação e da reação, vai aparecer uma força aqui no próton de atração, tá? E da onde vem essa força aqui? Ué, vem do campo elétrico criado pelo elétron, porque a partir do momento que a gente criou aqui, colocou o elétron aqui, ele também tem um campo elétrico que aponta para todos os lados. Ele também tem um campo elétrico que aponta para todos os lados e toma conta de toda essa região, né? Ó, todos os lados, tá? O que acontece? Da mesma maneira que o elétron está mergulhado no campo elétrico do próton, o próton, aqui o campo elétrico do elétron passando aqui perto, ó, o próton também está mergulhado no campo elétrico do elétron. Então, o próton, se você perguntar para ele, próton, quantos campos elétricos tem aqui onde a gente está? Ele vai olhar assim, ele vai falar, aquele lá, ó, que o elétron está produzindo. Ah, é? Aí você fala para ele, só para saber. Na verdade, a gente está olhando de fora, a gente está vendo dois campos elétricos aí, né? O campo elétrico do próton e o campo elétrico do elétron, o vermelhinho e o azulzinho. Porém, o próton ele só enxerga o campo elétrico do elétron, ele não enxerga o campo elétrico dele, tá? Porque ele, na posição dele é ele que cria esse campo, ele não consegue enxergar. E se você perguntar para o elétron, quantos campos elétricos tem aqui? Ele vai falar assim, só tem um, o do próton. Ah lá, ele lá, ó. Estou sentindo o campo dele aqui, tá? Agora, se a gente vier aqui, colocar uma outra partícula aqui, ó. Colocar aqui um outro, vamos lá, um próton aqui então. Tá? Colocar uma terceira partícula aqui. Essa partícula vai sentir os campos elétricos dessas outras duas, tá? Nesse ponto aqui, ó, ela vai sentir o campo elétrico do próton. Vamos supor que seja um próton, né? Esse aqui, então ele vai ter um campo elétrico, vai aparecer uma força aqui de repulsão, tá? E lá do elétron vai aparecer uma força de atração, tá? Ou seja, nesse ponto aqui, ó, vamos ter duas forças nessa partícula aqui. A força resultante é essa aqui, ó, tá? Essa aqui, ó, é a força resultante, porque ele sente a atração das duas partículas, dos dois campos elétricos. Tranquilo? Bom, e aí foi criado o conceito, pessoal, de linhas de força, tá? Foi criado o conceito de linhas de força. Deixa eu apagar tudo isso aqui, só para a gente poder ver melhor o conceito de linhas de força, tá? Escrever por cima aí. Então, Faraday, né, que foi o cientista que propôs essa teoria de campos aí, ele criou o conceito de linhas de força, que é o seguinte, aqui, ó, que as cargas positivas, tá, possuíam linhas de força divergentes que saem dela para todas as direções. E as cargas negativas
possuem linhas de força que chegam nelas, que vão na direção delas. Então, as cargas negativas, as linhas de força chegam para ela, não está dando para ver bem nas setinhas aí, ó, as setinhas são nessa direção, todas as setinhas sendo atraídas para a carga negativa, tá? E na carga positiva, o contrário, linhas divergentes, tá? Saindo da carga positiva. Divergente é saindo e convergente é chegando para ela, tá bom? Linhas de campo divergentes, tá? Tranquilo? Bom, pessoal. Então vamos falar do conceito de campo elétrico, né? Então eu queria que vocês observassem aqui essa região aqui, ó, vou fazer um círculo aqui e essa região aqui, tá? Nesse circulinho que eu fiz aqui, ó, vamos ver quantas linhas tem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas de força. Aqui eu fiz um círculo um pouquinho maior até e eu só consegui pegar 2 linhas de força. Isso aqui é muito interessante para a gente, vai ser muito útil, porque quando a gente tiver uma concentração de linhas de campo elétrico grande, né? Nós tivemos uma pequena área, uma concentração de linhas de campo elétrico grande, nós teremos um campo elétrico E, né, que é o símbolo de campo elétrico, forte. Tá? Quando a gente tiver linhas de campo elétrico mais espaçadas numa certa área, nós teremos um campo elétrico mais fraco. Tá? Então, linhas mais juntas, campo elétrico mais forte. Linhas mais afastadas, linhas de força mais afastadas, teremos um campo elétrico mais fraco. Tá? Ou seja, o conceito de campo elétrico, pessoal, o conceito de campo elétrico, basicamente, ele é o seguinte, ele é o número de linhas, por metro quadrado. Quanto maior o número de linhas, mais forte o campo. Quanto menor o número de linhas, mais fraco o campo elétrico. Tá bom? Então, cargas positivas, linhas divergentes, cargas negativas, linhas convergentes. Tá bom? Vamos falar agora, pessoal, do vetor campo elétrico, né? O campo elétrico, pessoal, a gente vai sempre ver ele assim, ó, E com uma flechinha em cima, porque ele é um vetor. Vamos relembrar o conceito de vetor. Então, imagine que a gente tem aqui, ó, um vetor A, tá? Um vetor A. Então, ele está aqui, o vetor A, ele tem módulo, que é o tamanho dele, direção, horizontal, sentido da esquerda para a direita, tá? Se eu quiser descobrir qual é o vetor 2A, ou seja, multiplicar o A por 2, qual será o vetor resultante aí, o vetor 2A? Pego esse vetor e multiplico por 2. Ele vai ter a mesma direção, ele vai ter a mesma direção, ele vai ter o mesmo sentido, só o módulo dele que vai ter o dobro do tamanho do vetor A. Então, lá em cima a gente tem o vetor A, aqui embaixo a gente tem o vetor 2A, tá? Ou seja, ele tem o dobro do tamanho desse vetor aqui, tá? E se eu quiser agora, a partir do vetor A, eu quiser o vetor menos 3A. E se eu quiser o vetor menos 3A, tem ideia de como vai ser o vetor menos 3A? Pensa aí um pouquinho. Então, vai ser um vetor que ele vai ter a mesma direção do que o vetor A, tá? É a direção horizontal. Só que agora ele vai ter o triplo do tamanho do vetor A, então o vetor A era esse, o vetor 3A vai ser um vetor que vai ter o triplo do tamanho dele. Deixa eu desenhar aqui de novo. Tá? 3 vezes o tamanho do vetor A. A única diferença dele é a seguinte, é que o sentido dele vai ser diferente, vai ser o contrário do vetor A. Tá? Então, tem o vetor A, vetor 2A, que é o dobro do tamanho do módulo com a mesma direção, mesmo sentido, e o vetor menos 3A, 3 vezes o tamanho do A, porém no sentido oposto. Tá? Guarde essa informação que daqui a pouco a gente vai precisar utilizá-la, certo? Bom,
E agora, né, quando a gente falou daquele conceito lá de força gravitacional, que era a massa vezes a gravidade, ou seja, onde a massa era a vítima, tá? Que sofria a influência de um campo gravitacional e com essa influência a gente calculava a carga, certo? No conceito de campo elétrico é a mesma coisa, porque é uma força de campo, uma força que atua à distância. Só que agora no lugar de massa, a gente vai ter carga elétrica, Qzinho, tá? Vai ter carga elétrica Qzinho. Então, se a gente quiser saber qual é o campo elétrico que atua, qual é a força elétrica que atua nessa carga aqui, tá? Você tem que me dizer qual é o campo que ela está submetida, que ela está mergulhada. Só que agora nós vamos falar de campo elétrico, porque nós estamos falando de carga elétrica. Então, assim como na força gravitacional, a gente tem um campo gravitacional, a gente mergulha uma partícula no campo gravitacional, a gente obtém a força gravitacional. Quando a gente está falando de um meio elétrico, a gente mergulha uma partícula elétrica, uma partícula eletrizada. Dentro de um campo vai aparecer uma força nela, certo? E esse conceito aqui, pessoal, é o conceito geral de campo elétrico. É o conceito geral de campo elétrico. Para a gente não se esquecer, tá? Tem uma expressão aqui, para a gente não esquecer, é a expressão força que entra. Olha aí. Falou campo elétrico, pessoal, a gente lembra dessa expressão aqui, ó. Força que entra, tá? Então, a partir de agora, a gente vai conseguir desvendar, pessoal, desvendar como que as partículas se atraem ou se repelem, tá? Se atraem ou se repelem. Por quê, pessoal? Imagina que a gente vai ter aqui, ó, um campo elétrico. Deixa eu trocar a caneta. Vai ter um campo elétrico indo para a direita, tá? Então tá aqui um campo elétrico indo para a direita. Campo elétrico indo para a direita, tá? Então imagina o seguinte, pegando aquele conceito lá de força, é a carga vezes o campo, tá? Força é carga vezes o campo, ou força que entra, tá? Para a gente não se esquecer da expressão, né? Imagina o seguinte, imagine que a gente, né, pegue um campo que está nessa direção aqui, o campo é um vetor, olha lá, um vetor, certo? O campo é um vetor, e a gente pega esse vetor que está indo para a direita lá, ó, pega esse vetor que está indo para a direita e multiplique ele por uma carga positiva. Pega esse vetor que está indo para a direita, multiplique ele por um valor positivo, um valor de uma carga, um valor positivo, certo? O que a gente vai ter, pessoal? Então, a gente vai ter o quê? Uma força também nessa mesma direção, um vetor força nessa mesma direção. Porque está multiplicando um valor escalar, tá? Que é a carga, que é um valor de um número. 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb. Positivo. Vezes um campo que está indo para a direita, a força vai ser para a direita. Ou seja, toda vez que a gente colocar uma carga positiva dentro de um campo elétrico, essa carga vai aparecer nela uma força que vai ser na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Uma força elétrica que vai ser na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Se agora a gente pegar nesse mesmo campo elétrico aqui, colocar aqui uma partícula negativa dentro do campo elétrico que está indo para a direita, a gente vai ter o seguinte, ó, vamos pegar a expressão aqui, força que entra, força que entra. Se a gente tiver uma carga agora, o campo continua sendo para a direita, não é isso? Só que agora nesse campo para a direita, a gente vai multiplicar ele
por uma carga negativa, um valor negativo de carga elétrica. Então, a gente vai ter agora uma força que vai aparecer como? No sentido contrário, porque toda vez que eu multiplico um número negativo por um vetor, lembra que ele inverte? Ó, multipliquei um número negativo aqui, ó, por um vetor, ele vai inverter o lado, então vai aparecer uma força nessa direção. Tá bom? Tranquilo isso? Então, essa é uma propriedade, pessoal, que nós nunca podemos esquecer. Você jogou uma carga positiva dentro de um campo, a força que aparece nessa carga vai na mesma direção do campo. Mergulhamos uma carga negativa dentro do campo elétrico, a carga negativa, a força que aparece nessa carga negativa aqui, vai ser contra o campo elétrico, vai ser no sentido contrário do campo elétrico. E com isso, a gente consegue entender por que existe a força de atração e força de repulsão. Tá? Imagina aqui o seguinte, ó. Imagina que a gente põe uma carga positiva, tá? O que acontece com essa carga positiva? Ela produz campo elétrico em todas as direções assim, ó. Todas as direções, tá? Então, esse aqui é o campo elétrico produzido por uma carga positiva. Todas as direções. Vai para lá, vem para cá. Todas as direções ela produz um campo elétrico. Aí a gente vem e coloca aqui dentro desse campo elétrico duas partículas. Uma partícula positiva aqui e uma partícula negativa aqui embaixo, ó, tá? Uma partícula positiva de vermelho e uma partícula negativa de verde. Deixa eu aumentar o tamanho dessa partícula negativa aqui, tá? O que acontece? Essa parte roxa aí que está desenhada, essas linhas roxas, são as linhas de campo elétrico produzidas pela partícula positiva, que são divergentes, tá? Saem dessa partícula aqui. Quando a gente mergulha, vamos lá para o princípio do campo elétrico. Quando a gente mergulha uma partícula positiva dentro de um campo elétrico, a força que aparece nela se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Então, a força se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Olha o que acontece. A força entre essas duas é uma força de repulsão, tá? E como essa partícula aqui também produz um campo elétrico, só que direcionado para lá, ó, para essa direção aqui, ó, nessa direção divergente, todas as direções só que divergente, aqui essa partícula vai sentir a ação desse campo elétrico produzido por essa e vai aparecer uma força no mesmo sentido do campo elétrico dela, também uma força de repulsão. Já quando a gente vai olhar para a partícula negativa aqui, para a carga negativa que está colocada perto dessa carga aqui, positiva, o que acontece? Toda vez que a gente mergulha, olha aqui o teorema, ó, uma partícula negativa dentro de um campo elétrico, a força resultante nessa partícula vai ser contrária ao sentido do campo elétrico. Então, o campo elétrico está para baixo aqui, ó, tá? Vai aparecer uma força onde? Uma força para cima, tá? Contra o campo elétrico que está para baixo. E se a gente for olhar aqui, ó, o campo elétrico produzido por essa partícula negativa é nessa direção lá, ó, é indo para baixo, tá? O campo elétrico é indo para baixo, é indo para cima, é indo para ela, ó, é convergente para ela, tá? Convergente para ela. Se a gente mergulha essa partícula aqui, ela está mergulhada nesse campo elétrico, esse campo elétrico vai para baixo, ó, pessoal, o campo elétrico está indo para baixo, está indo lá para a partícula negativa. Mergulha uma carga positiva dentro de um campo elétrico, o que acontece? A força que aparece nela acompanha o campo elétrico, vai no mesmo sentido. Então, você tem uma força de atração e uma força de repulsão, tá? E quando a gente tem, então, uma partícula negativa, vamos fazer o contrário agora. Tem uma partícula negativa, tá? A gente aproxima dessa partícula negativa uma partícula positiva e depois aproxima dessa partícula uma outra partícula negativa, tá? Negativo com positivo, o que a gente sabe que acontece?
Acontece uma atração, tá? Uma força de atração, tá? E negativo com negativo, acontece uma força de repulsão. Aquela partícula de cima lá repele essa partícula de baixo aqui, tá? Força de repulsão. Vamos desenhar agora, né? Vamos desenhar as linhas de campo dessa partícula azulzinha aqui, ó. Vamos desenhar as linhas de campo. Ela é uma partícula negativa. O que acontece com uma partícula negativa? Ó, as forças são convergentes, certo? As linhas de campo, elas vêm em todas as direções, né? Para cá, para cá, para cá, para cá, para lá, para cá. É reto, tá? Essa coisa torta aqui é porque o meu desenho é muito ruim. E elas são divergentes, ou seja, as linhas de campo elétrico, elas vão convergindo para o centro da partícula lá. Elas têm a direção do centro da partícula. Todas elas vão para o centro da partícula. Tá? Todas elas vão para o centro da partícula. Todas elas vão para o centro da partícula. Vamos olhar o campo elétrico nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, o campo elétrico vai para a esquerda. Se a gente jogar uma carga positiva no campo elétrico que vai para a esquerda, ela vai acompanhar, vai para a esquerda, força de atração. Nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico vai para cima. Se a gente jogar uma carga negativa no campo elétrico que vai para cima, ela vai para baixo, força de repulsão, tá bom? Entendemos então? Aqui, pessoal, o que acontece? Se a gente aproximar duas cargas de sinais opostos, tá? Olha aqui como ficam as linhas de campo entre elas, tá? Ficam as linhas bonitinhas assim, ó, umas ligando nas outras, tá? Então vamos ver, vamos lembrar lá o nosso teorema. Se eu vier aqui e colocar uma carga positiva aqui, tá? O que vai acontecer com essa carga positiva? Ela está mergulhada nesse campo aqui que está indo para a direita. Vai aparecer uma força nela para a direita, tá? Vai aparecer uma força nela para a direita, porque ela está em cima dessa linha de campo aqui, tá? Se eu colocar uma carga positiva aqui, ó, se eu colocar uma carga positiva aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai se orientar de acordo com essa linha de campo aqui. Vai aparecer uma força nessa direção aqui, tá? E ela vai seguir esse trajeto aqui. Ou seja, ela vai a favor da linha de campo. Ah, é, professor? E se eu colocar a carga positiva aqui? Ela vai nessa direção aqui. A força vai aparecer nessa direção aqui. Ela acompanha a linha de campo, tá? Então, aqui a gente tem uma força de repulsão. Aqui, repulsão e aqui atração entre essas duas. Se a gente colocar uma carga negativa aqui, por exemplo, ó. Se a gente colocar uma carga negativa nesse... Opa, volta. Se a gente colocar uma carga negativa nesse ponto aqui, ó, uma carga negativa, tá? A linha de campo não está indo no sentido da carga negativa, vai aparecer uma força nesse sentido, contra a linha de campo, ou seja, repulsão aqui e atração aqui, tá? Se a gente aproximar duas cargas positivas, pessoal, olha o que acontece com as linhas de campo. As linhas de campo, pessoal, vão se repelir, tá? Elas não vão se encontrar aqui, tá? E aí o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, no centro de duas cargas elétricas, nesse ponto central aqui, o campo elétrico não tem nenhuma linha, o campo elétrico vale quanto? Vale 0, tá? Nesse ponto aqui, o campo elétrico vale 0, tá bom? Vou mostrar para vocês um experimento rapidinho que é feito com... Eu deixei esse simulador aqui, pessoal, tá? O endereço está lá no Conexão para a gente ver lá, ó, as linhas de campo. Então, eu coloco uma carga positiva, tem as linhas de campo aí, né? Tá vendo? Positivas. Se eu colocar o valor aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, fecha. Se eu colocar valores aqui, colocar um sensor aqui, ó, ele vai mostrar o vetor campo elétrico. Quanto mais perto da partícula, maior o campo, quanto mais longe, menor o campo, tá? Quanto mais perto, maior, quanto mais longe, menor. E tá vendo que esse vetor, ele se orienta, pessoal, ele se orienta igualzinho às linhas de campo, tá vendo? Se eu colocar uma outra partícula aqui, ó,
Olha o que vai acontecer. Então, as linhas vão ser direcionadas para ele. Aí vocês dão uma olhadinha lá. Então, aqui, ele vai fazer um experimento onde usa um gerador de Van der Graaf, tá? Gerador de Van der Graaf. Ele vai ligar os eletrodos no gerador do Van der Graaf, na parte positiva, tá? E o outro eletrodo, ele vai ligar no terra, ele vai aterrar esse eletrodo aqui. Aí ele vai jogar óleo aqui, pessoal, né? Ele vai encher essa cuba com óleo, e aí ele vai ligar o gerador de Van der Graaf, que vai gerar cargas elétricas, tá? Assim que ele ligar, ó, o que aconteceu? Ó? A gente começa a ver aqui as linhas de campo. Ó. Ele jogou uma farinha aí, ó, tá vendo? A gente consegue ver a orientação das linhas de campo, fazendo um arco aqui. Tá vendo? Tá? Então, elas ficam bem orientadas. A farinha se orienta, se eletriza. Depois ele vai trocar, pessoal. Ele vai mudar a polaridade. Ele vai colocar os dois eletrodos ligados no gerador de Van der Graaf no mesmo ponto. Aí as linhas vão se reorganizar e a gente nota, ó, que elas têm aquele mesmo desenho que a gente acabou de mostrar. E aqui no meio, ó, note que nada acontece. Ó. Fica a farinha aqui, ó, e ela não fica em cima da linha de campo. Ó. Nesse ponto aqui, ó, central, ó, as linhas vêm para cima, vêm para cá, mas aqui elas não se mexem. Ou seja, aqui, ó, a farinha não se mexeu, é porque não tem campo elétrico, tá? Vamos pegar um outro experimento aí, que é um experimento de campo elétrico, né? Com fitinhas de papel alumínio. Então tá aqui o gerador de Van der Graaf. Esse gerador ele faz o quê, pessoal? Ele tira por atrito, ele separa as cargas elétricas, deixando aqui, ó, uma quantidade muito grande de cargas positivas e na parte de baixo uma quantidade muito grande de cargas negativas, nessa parte aqui, ó, nesse eletrodo, tá? E aí ele pegou um canudinho lá com umas fitinhas de alumínio, tá? Ó, fitinhas de alumínio. Quando ele coloca lá no gerador, elas estão todas para baixo, tá? Quando ele começa a jogar a carga elétrica positiva lá, essas fitinhas, a carga elétrica vai subir por aqui e vai se distribuir de acordo com as linhas de campo, tá? Se a gente amarrar as fitinhas aqui no gerador, elas vão se orientar de acordo com as linhas de campo elétrico, tá? Elas seguem a mesma orientação das linhas de campo, tá? E elas sofrem uma repulsão porque elas ficam carregadas de cargas elétricas, tá bom? Então é isso. Vamos para a nossa parte prática, né? Tá? Vamos lá para a aplicação dessas coisas aí. Ó. Então, vamos pegar o primeiro exercício lá do nosso livro. Vamos aqui. Ó. Considere a figura a seguir, na qual a carga de prova Qzinho, né, positiva, se encontra a uma distância D da carga Q. Tá? Ambas positivas. Então, essa carga Q, pessoal, só relembrando, ela faz campo elétrico em todas as direções saindo dela. Em todas as direções tem campo elétrico saindo dela porque ela é positiva. Então, daqui dessa carga Qzão até aqui, passa um campo elétrico que vai nessa direção aqui, tá? Campo elétrico nessa direção. Então, no ponto P lá, a gente vai saber que o quê? Que existe uma força que vai na mesma direção do campo elétrico. Tá? Uma força que vai na mesma direção do campo elétrico. Vamos julgar os itens. Acompanha lá no livro, pessoal, página 40. Dá um pause aí e acompanha lá, tá bom? Vou esperar, tá? Pronto, já esperei, deu tempo. Assinale as afirmativas corretas. Então, vamos lá. A carga de prova, que é essa aqui, sofre ação de uma força de origem elétrica, verdade até aí, em virtude da presença de Q. Isso mesmo, lembra? Q está aqui, cria um campo elétrico nessa região. Então, quando a gente mergulha a carga de prova Qzinho aqui, ela sente a influência do campo elétrico e sofre uma força de origem elétrica. Verdade. Primeira afirmativa, verdade. 2. A força exercida por Q sobre a carga de prova pode ser calculada pela lei de Coulomb. Pode, pessoal. Lembra lá?
lei de Coulomb, qual é? Força é igual a K, que depende do meio, né, que é um constante, vezes a carga Qzão, vezes o valor da carga Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Sim, a força pode ser calculada pela lei de Coulomb, verdade. Ah, interessante, professor. Estou vislumbrando alguma coisa diferente aí, porque a gente sabe, né, do conceito de campo, que é o força que entra, né, ó, força que entra, olha aqui. Se eu consigo calcular a força, né, eu também provavelmente vou conseguir calcular o campo, tá? Pode-se também dizer que a carga Qzão cria um campo elétrico, verdade, no espaço. Esse campo elétrico, por sua vez, exerce a força sobre a carga de prova. Verdade, pessoal, tá? Então, a força sobre a carga de prova existe por conta do campo elétrico. Primeiro exercício fácil. Vamos ver o segundo. Assinale as afirmativas corretas a respeito do campo elétrico. 1. Uma mesma carga de prova é colocada sucessivamente em dois pontos de um campo elétrico. Tá? Dizemos que o campo é mais intenso no ponto em que a carga sofre a ação de uma força de maior intensidade. Então, o que ele está falando? Ó, uma mesma carga de prova é colocada sucessivamente em dois pontos de um campo elétrico. Então, vamos pegar aqui um campo elétrico. Está aqui um campo elétrico, né? Produzido por uma carga Q. Vamos pôr aqui uma carga Q. Então, ela produz um campo elétrico para lá, em todas as direções, uma carga Q positiva. Aí ele está falando, uma mesma carga de prova é colocada sucessivamente em dois pontos de um campo elétrico. Dizemos que o campo é mais intenso no ponto em que a carga sofre a ação de uma força de maior intensidade. Então, é o seguinte, ó. Vamos colocar a carga de prova Qzinho aqui nesse ponto, tá? Vamos colocar a carga de prova Qzinho aqui nesse ponto e depois nesse ponto aqui, ó. Tá? Nesse ponto e nesse ponto. Não estou conseguindo desenhar por quê? Aqui e aqui, tá? Vamos dizer que a gente pôs uma carga positiva aqui. O que acontece? Tá? Mesma carga de prova em dois pontos diferentes do campo. Olha a distância entre essas duas cargas aqui. A distância é pequena, tá? Então vai aparecer aqui uma força grande, porque lá pela lei de Coulomb, quanto menor a distância, maior a força. Agora, já aqui, ó, a gente vai ter uma distância grande, então a força vai ser menor, tá? Então aqui, força é menor, campo é menor, porque quanto mais longe o campo também vai ser menor, tá? Então, uma mesma carga de prova colocada sucessivamente em dois pontos de um campo elétrico, dizemos que o campo é mais intenso no ponto em que a carga sofre a ação de uma força de maior intensidade. Força maior, porque o campo é maior. Força menor, porque o campo é menor. Porque o campo também tem a ver com a distância por conta das linhas, lembra? Quanto mais próximo, maior a concentração de linhas. Tá? Vamos lá. Cargas de provas. Então, a primeira, verdade. Tá? Primeira verdade. Cargas de prova de valores diferentes são colocadas sucessivamente em um mesmo ponto do campo elétrico. Todas elas estarão sujeitas à mesma força de origem elétrica. Então, imagine que a gente tem uma carga Q positiva, tá? E essa carga aqui produz campo elétrico em todas as direções, nessa direção, saindo dela, divergente, né? Então, vamos escolher um ponto aqui e vamos colocar cargas de valores diferentes, tá? Ó, cargas de prova de valores diferentes. Então, vamos colocar aqui uma carga de 1 Coulomb, aqui, e logo abaixo, na mesma distância lá, né, no mesmo ponto, vamos colocar aqui uma carga de 3 Coulomb, tá? Pessoal, pela lei de Coulomb, a gente já sabe que aqui a força vai ser 3 vezes maior a força que vai aparecer lá. Se aqui vai aparecer uma força F, aqui vai aparecer uma força 3F. E o que o exercício está falando? Cargas de prova de valores diferentes são colocadas sucessivamente no mesmo ponto de um campo elétrico.
todas elas sujeitas à mesma força de origem elétrica. Falso. Tá? A força é de origem elétrica, mas não tem o mesmo valor. Tá? Afirmativa 3. Uma carga Q é colocada em um ponto do campo elétrico. Colocando-se nesse mesmo ponto uma carga 3Q, ela sofrerá a ação de uma força de mesmo sentido, verdade, de módulo 3 vezes maior. Verdade, né, pessoal? Pela lei de Coulomb, né? Então, imagina lá na lei de Coulomb, ó. Então, a gente tem, primeiro, uma carga Q, K, Qzinho dividido por D quadrado. Se eu colocar uma carga 3Q no lugar da carga Q, K 3Q por D quadrado. Então, vai ser uma força 3 vezes maior que a outra. Tá? Verdade. Então, a primeira é verdade, a terceira é verdade, a segunda é mentira. Substituindo, afirmativa 4, substituindo a carga de prova por outra de valor duplo, porém negativa, vamos lá, valor duplo, porém negativa. A força que age sobre ela tem o mesmo sentido? Não. Tá? O sentido muda, pessoal. De F e módulo igual a 2F. O módulo é igual a 2F, porque você está colocando uma carga de duplo valor, né? Então o módulo, o tamanho, sim, aumenta vezes 2. Só que o sentido não é o mesmo, é o sentido oposto, porque ela tem valor negativo, então falso também. Tá? 3. Coloque-se uma carga Q, agora vamos lá partir para as contas, né? Coloque-se uma carga Q de 10 microcoulomb em um ponto P de um campo elétrico. Ela fica sujeita a uma força de módulo 5 newtons. Colocando nesse mesmo ponto uma carga de 20 microcoulomb, a força que atua vale em módulo. Então, vamos lá. Então, vamos pegar o conceito de campo, né, pessoal? Força, lembra lá? Que entra. Então tenta fazer aí, dá um pause no vídeo e tenta fazer por esse conceito lá. Onde nós temos uma força que é de 5, tá? Que é igual a carga, ele deu a carga, 10 vezes 10 a menos 6, certo? Vezes E. Ó, com isso a gente consegue calcular o campo elétrico naquele ponto, tá? Tenta calcular aí, vou esperar um minutinho, tá? Pronto, já esperei. Pega esse 10 vezes 10 a menos 6, passa dividindo lá embaixo 5. Vai ficar 5 vezes dividido por 10 vezes 10 a menos 6 é igual ao campo elétrico. Tá? 5 dividido por 10 é meio, pessoal. Meio dividido por 10 a menos 6 é igual ao campo elétrico. Como resolve essa parada aí? Lembra? Pega esse 10 a menos 6, sobe ele e fica positivo. Então vai ficar meio vezes 10 a sexta. Como que é a unidade de campo elétrico? Ó, em cima é Newton e embaixo é Coulomb. Então, Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico naquele ponto lá ó, é meio vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Tá? Então, coloque-se uma carga Q em um ponto P de um campo elétrico. Ela fica sujeita a uma força de 5 newtons. Então, a gente tem um ponto P aqui, ó, um pontinho P, a gente vem nesse ponto P e coloca uma carga Q que vale 10 microcoulomb. O que vai acontecer? Vai aparecer uma força nessa carga aqui, vamos pegar uma força para cá, que tem um valor de 5 newton. Tá? Qual é o valor do campo aqui? A carga é positiva, né, pessoal? Então quer dizer que o campo está para lá e vale meio vezes 10 a sexta. Agora, se a gente vem nesse mesmo ponto P, né, que tem esse campo elétrico aqui, ó, que vale meio vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Tá? Acabamos de calcular ele lá. E agora a gente vem aqui e coloca uma carga de 20 microcoulomb, a gente põe uma carga aqui que vale 20 microcoulomb, o que acontece? Força que entra de novo, a gente vai descobrir quanto que é o valor da força. Força que entra, tá? Força que entra. Então, para descobrir a força agora, a gente pega o valor da carga que ele deu, que é de 20 vezes 10 a menos 6, né? 20 microcoulomb, micro 10 a menos 6, multiplica pelo campo,
que é meio vezes 10 a sexta. Tá? 10 a menos 6 vezes 10 a sexta vai multiplicar, vai somar os expoentes. Menos 6 com mais 6 dá 0. Então, vai sobrar que a força é 20 vezes meio. A força vai ser 10 newton, ou seja, vai ser o dobro. Dobrou a carga, vai dobrar a força. Então, 10, alternativa B de Boschi. Tá? Olha aí. Exercício 4. Dá um pause aí e tenta resolver. Se forem colocadas no mesmo ponto de um campo elétrico, cargas de prova de valores diferentes, o módulo da força exercida sobre a carga de prova varia com a sua carga elétrica, de acordo com o gráfico. Então, como que varia, pessoal? A equação, né, isso aqui, ó, força é igual a carga vezes o campo. Olha, ele está perguntando lá, se forem colocadas no mesmo ponto do campo elétrico, no mesmo lugar do campo elétrico, ou seja, esse valor é fixo. Cargas de prova de valores diferentes, o módulo da força, isso aqui é uma equação linear, tá? O que o primeiro gráfico está falando? Ó, não importa a carga, a força vai ter sempre o mesmo valor. Não, né, pessoal? A gente viu que no exercício anterior mesmo, no mesmo ponto, a gente colocou uma carga que tinha o dobro do valor, a força dobrou. Então, se eu tenho aqui uma carga, ó, tem um valor 3, aí vai ter uma força de 3, se eu colocar uma carga de 6, vai ter uma força de 6, vai dobrar. Tá? Olha aqui, letra B, pessoal, uma curva e uma curva. A equação de campo elétrico, com a relação dela com força, é uma equação linear. Tá? Então, o que acontece? A gente não pode ser curva, então tem que ser uma reta, mas a letra A não pode ser porque a força vai mudar, então só pode ser a letra C. Tá? Esse exercício aqui, ó, é a atividade de vocês. Em determinado ponto de um campo elétrico, uma carga de prova de 1 microcoulomb, certo? Isso aqui é o valor da carga. Vou dar só uma dica aí, tá? 1 vezes 10 a menos 6 sofre a ação de uma força de módulo 2 newton. Então, olha aqui, ó. Lá da expressão força que entra, né? Nós temos o valor da carga que ele deu e nós temos o valor da força. Então, o que a gente consegue calcular? Né? Tranquilo, né? Então, a gente consegue calcular o campo. Tá? Então, vamos lá. Se essa carga for substituída pelas indicadas na tabela, quais serão os valores das forças correspondentes? Então, agora o que acontece? A gente tinha uma carga de 1, resultava numa força de 2. Então, uma carga de 1 resultava numa força de 2. Se a carga for de 2, quanto vai ser a nova força? Vai ter que calcular, vai ter que vir preencher aqui. Igual ao exercício anterior, tá? No exercício anterior, ó, vou mostrar aqui o exercício 3. Ó. Ele deu o valor da carga, tá? E deu o valor da força. O que a gente fez? Calculou o campo. Calculou o campo, agora o campo é o mesmo para todas as cargas, porque o lugar é o mesmo. Aqui, ó, em determinado ponto de um campo elétrico, no mesmo ponto. Então, se eu dobrar a carga, o que vai acontecer com a força? Se eu quadruplicar a carga, o que vai acontecer com a força? Se eu multiplicar por 12 a carga, o que vai acontecer com a força? Pessoal, dá para saber. E depois, para calcular F sobre Q, pessoal, a força dividido pela carga. Então, a força que a gente achar aqui vai dividir pela carga. A força que achar aqui vai dividir pela carga. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu vou pegar a força, que é 2 newton, dividir pela carga, que é 1 vezes 10 a menos 6. Então, aqui eu vou ter a razão F sobre Q. Tá? Vai dar 2 vezes 10 a sexta. Tá? E a unidade disso aqui, pessoal, newton, 2 newton, né? Por coulomb, newton por coulomb. 2 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Tá bom? Faz aí, pessoal. Então, vamos lá. Exercício 6. A rigor, a intensidade do campo elétrico em um ponto P é uma grandeza vetorial definida por campo elétrico é F por Q. Sim, né, pessoal? Se a gente tem força que entra,
né? Se eu quero saber quanto vale o campo elétrico, é só pegar o Q e passar dividindo lá. Então vai ficar assim, E é igual, quem estava multiplicando ele aqui, que era o Q, passa dividindo do outro lado. F sobre Q. Tá? Campo elétrico é força sobre a carga. Tá? Sendo que a carga de prova positiva. Então está aqui, ó, um ponto P, carga de prova positiva, aparece uma força indo para a direita. Pessoal, se a carga é positiva, a força é para a direita, a força da carga positiva se orienta na mesma direção do campo. Então a gente já sabe que nesse ponto aqui o campo está indo nessa direção aqui, ó. Tá? A imagem que apresenta a força que age na carga positiva Q, colocada no ponto P, qual dos vetores a seguir melhor representa a intensidade do campo elétrico? Olha aqui, intensidade do campo elétrico é a letra A, está aqui para a direita, tá bom? Agora aqui, pessoal, uma carga de prova móvel Q é abandonada no ponto P, ela é móvel, tá? Do quadrado, representado a seguir no vácuo. Nos outros vértices desse quadrado, há outras 3 cargas fixas de valor 3Q, que criam um campo elétrico. Tá? O que ele vai querer saber nesse exercício aí, pessoal? Ele quer saber qual é a direção que essa partícula mais Qzinho aqui vai tomar. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos estudar carga por carga. Tá? Vou desenhar aqui, ó, aqui em cima, porque aqui em cima está melhor. Dá uma olhadinha nas alternativas lá enquanto eu desenho, vocês vão pensar. Essa carga aqui é positiva, não é? Então o campo dela vai em todas as direções saindo dela. Todas as direções saindo dela. Nesse ponto aqui eu vou desenhar ele de azul. Nesse ponto aqui, ó, ele vai para baixo. Ele vai para lá. Se ele vai para lá e ela é uma carga positiva, a força que aparece nela segue o campo elétrico. Então a força também é para baixo. Então aparece aqui uma força positiva. Tá? Uma força seguindo o campo elétrico, na mesma direção do campo elétrico. Vamos pegar essa partículazinha aqui, no outro vértice lá do quadrado, pintada de verde, e o campo dela é em todas as direções saindo dela, porque a partícula é positiva, então o campo vai em todas as direções. Nesse ponto aqui, o campo vai para essa direção. E a força, pessoal, como a partícula também é positiva, a força acompanha a direção do campo elétrico. Também vai para a direita, junto ao campo elétrico. Tá? Que o campo elétrico vai para a direita. Tá? Agora vamos pegar aqui de roxo. Essa partícula aqui, o campo elétrico nela é produzido para todas as direções, tá? As linhas na direção divergente, saindo dela. Tá? Essa partícula roxa, o campo aqui, ó, ele vai passar nessa direção aqui, ó, porque ele sai dela, uma direção divergente, então ele sai dela. Tá? Então o campo elétrico aqui é roxo. Tá? E essa partícula também vai seguir a linha de campo elétrico. Qual a direção que ela vai? Pessoal, se eu tenho uma força para a direita, se eu tenho uma força para baixo, entre essas duas aqui, a força resultante é uma força nessa direção. Só que a gente, além da força nessa direção, tem mais uma força, que é a força lá daquela partícula lá, dessa aqui, ó, que também vem nessa direção. Então aqui a gente vai ter a resultante dessas duas aqui, que é essa força F, mais essa força F da outra, vai ter uma soma de forças que vai ser nessa direção aqui, a força resultante, se eu não me engano, acho que é a letra D ou E, não me lembro não, tá? Acompanha no livro aí, exercício 6 do livro, tá? Pessoal, agora vamos falar de linhas de campo elétrico. Vamos lá. Duas cargas iguais em módulo e sinal estão colocadas no vácuo. Né? A imagem a seguir representa as linhas de campo elétrico produzidas. Então a gente já viu já as figuras como que elas ficam, né? Então ele quer saber aqui, ó, no ponto P, olha aqui o ponto P. Né? No ponto P, pessoal, qual equidistante de ambas as cargas, o vetor campo elétrico será representado pelo vetor letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Pessoal, as linhas de campo estão indo para baixo, não estão? Certo? As linhas de campo estão indo para baixo. A carga que ele colocou aqui, o vetor campo elétrico, né?
é um vetor que vai para baixo. Então, nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico era para baixo. Tá? E o vetor campo elétrico aqui, ó, é o mesmo sentido daquelas linhas lá, vai para cima. E o vetor campo elétrico aqui, para lá. E o vetor campo elétrico aqui, para cá. Mas ele quer saber nesse ponto P aqui. Nesse ponto P, o vetor campo elétrico, ele segue as linhas de campo elétrico. Ele vai para baixo. Letra E. Tá? Agora, aqui um novo conceito. Ó. Ao se considerar um balão de borracha com uma carga positiva, distribuída sobre sua superfície, está correto afirmar que... Então, tem lá um balão de borracha, tá? Com cargas positivas distribuídas sobre sua superfície. Então, está cheio de carga positiva aqui. Tá? Na região externa ao balão, o campo elétrico é nulo. Falso, pessoal. O campo elétrico tem carga positiva, tem campo elétrico saindo nessa direção aqui, ó, em todas as direções. Na região interna do balão, o campo elétrico é nulo. Não sei. Na região interna ao balão, o campo elétrico é diferente de zero. Não sei. O campo elétrico é uniforme nas duas regiões, a externa e a interna. Não, pessoal. Se é um balão, o campo elétrico não é uniforme. Quanto mais longe dela a gente tiver, o campo elétrico vai ser menor, porque as linhas serão mais afastadas. Quanto mais perto a gente estiver do balão, o campo elétrico vai ser maior, porque as linhas são mais juntas. O módulo do campo elétrico na região interna ao balão é maior do que na região externa. Então vamos lá, pessoal. Toda vez que nós tivermos um objeto que tem volume, então uma gaiola, um balão, toda vez que a gente tiver algo que tenha volume, que não é uma partícula, no seu interior, o campo elétrico sempre vai ser zero, tá? Eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada aí no YouTube mesmo. O que é a gaiola de Faraday, tá? Gaiola de Faraday. Pesquisem aí, pessoal. Dá uma olhadinha que vai mostrar, tem experimentos sobre gaiola de Faraday, que o campo elétrico dentro de um recipiente fechado vale zero. Muito interessante isso aqui. Lembra que o Faraday foi o cara que propôs a distribuição dessas linhas, tá? Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Então, a gente encerra por aqui e a gente volta a se falar na sexta-feira. Bom, boa semana para vocês, bom trabalho. Valeu!